Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, que nós celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. 9 meses antes do Natal, nós temos essa solenidade que quer queira, quer não, nos apontam então para a encarnação do Verbo. E a primeira leitura desta terça-feira se encontra lá em Isaías capítulo 7, versículos de 10 a 14, e o versículo 10 do capítulo 8, que nos diz assim: Naqueles dias o Senhor falou com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acais respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender essa dinâmica, né? Nesta terça-feira em que nós celebramos essa solenidade, é óbvio que essa solenidade tanto aponta para a encarnação do Verbo, como também para Nossa Senhora, que é o que vai acontecer no Evangelho. E eu quero tentar te ajudar a entender o que é que essa primeira leitura aponta, tendo em vista esta solenidade. O contexto da primeira leitura é o seguinte: nós estamos diante de uma crise no reino de Judá, onde Acás é o rei do reino de Judá. E o que acontece? Quando ele começa a perceber que tem vários inimigos ali circundando aquela região, como por exemplo o Império Babilônico, o Império Assírio, na hora que isso acontece, ele começa a pensar em fazer alianças políticas. Ao invés de, em primeiro lugar, pensar em escutar a vontade de Deus, em entender o que é que Deus quer, ele começa a se aliar com outros povos, como por exemplo os egípcios. Só qual é o grande problema, né? O profeta vê essa realidade. E aí o Senhor chega para Acais e diz: Acais, né, pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal. Isso ele fala pela boca do profeta. Né? Quer venha das profundezas da terra, ou seja, quer vir de baixo, quer vir de cima, mas pede a Deus um sinal que Deus vai falar contigo. Aí Acais dá uma de humilde, sendo que de humildade não tem nada. O que Acais fala? Eu não vou pedir nada, eu não quero tentar a Deus. Ou seja, olha, profeta, eu sou um cara que eu entendo que não tem para que tentar o Senhor, eu sei que Ele está no comando, eu sei que Ele está cuidando de tudo, então para que eu vou pedir alguma coisa a Deus? É mais ou menos essa a visão que Acais quer dizer. Mas no final das contas, Acais já estava ali fazendo uma aliança, né? Uma aliança com outras pessoas, confiando mais nos homens do que em Deus. Então foi uma falsa humildade que ele está tendo aqui. E o profeta então vai falar o seguinte para ele: Ouvi então vós, casa de Davi. Ele dá uma crítica agora, um puxão de orelha em Acais. Será que achais pouco incomodar os homens? Já faz coisa errada com os homens, agora também você quer incomodar até mesmo a Deus? Pois saiba bem, aí é o que Isaías vai falar. Deus vai te dar um sinal. Não tem quando a gente fala que dentro de uma família, né? Quando uma criança nasce, quando a mulher engravida, essa gravidez, essa maternidade, essa criança que nasce é um sinal de esperança? Então o profeta Isaías disse: olha, vai nascer uma criança aqui e isso vai ser sinal de esperança para dizer que Deus não abandonou o povo, para dizer que Deus está presente, que mesmo que Acais esteja buscando alianças com os outros, e isso leva-se de algum modo a entender que parece que Deus não está aí, eu quero mostrar que a coisa é diferente. É mais ou menos isso que o profeta está querendo falar. Só que quando a gente olha para esse texto, gente, e eu olho para a história do povo de Israel, eu também vejo que, mesmo com o filho de Acais nascendo, por exemplo, nada mudou, né? Nada mudou. Aquele povo ainda sofreu, ainda teve invasões políticas, teve um monte de coisa. Então, pouco a pouco, o povo de Deus começou a olhar para essa profecia e dizer assim: olha, tudo bem, nasceu o filho de Acais, quer algum sinal de esperança, mas Deus quer dizer que vai ter alguém muito mais forte. Alguém que realmente será essa presença atuante de Deus em nosso meio, essa presença real. E quem é essa presença? É o Verbo encarnado, o próprio Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, e como olhar esse texto à luz dessa solenidade, né? Vamos comparar um pouquinho Maria com Acais?
Acás viu as coisas acontecendo e teve medo. Então, mesmo com a fé que ele tinha, ele não entendia como é que Deus ia agir, então ele começa a agir por conta própria, com as forças próprias, do jeito próprio. Maria, o que é que Maria faz? O anjo chega para Maria, fala que ela vai ser a mãe do Salvador. Maria não entende como é que vai acontecer, mas Maria não começa a se adiantar e fazer tudo por conta própria. O que Maria então faz? Maria pergunta como é que vai se dar tudo isso. E Maria, então, se lança diante da vontade de Deus. Existe aqui a grande diferença entre Maria e Acás. Um confia nos homens. Um confia nas alianças com os homens, se protegendo com os homens. Maria, por sua vez, confia em Deus, faz aliança com Deus, busca refúgio e proteção em Deus. Amados irmãos e irmãs, e quem somos nós nessa história? Será que eu estou tomando a atitude de vida como o rei Acás? Que na pior das coisas que acontecem na minha vida, no primeiro obstáculo, em vez de poder dar um grito de socorro a Deus na minha vida de oração, nas minhas práticas espirituais, eu começo a me aliar com a primeira pessoa que aparece à minha frente? Ou será que eu sou como Nossa Senhora? E digo mais, será que nós também somos muitas vezes como Acás, que temos uma falsa humildade? Não, eu não quero incomodar a Deus, não, eu não quero aquilo, quando no fundo é só um argumento que a gente está usando, falho por sinal, porque na prática eu estou me confiando nos outros, nas pessoas, nos meus ídolos, na minha própria força, no meu ego. Quem sou eu nessa história? E por fim, gente, quero só dizer para vocês, acho bonito que a gente está na Quaresma, ainda não chegamos na Páscoa, ainda não celebramos a vitória de Cristo. Mas eu acho interessante porque essa solenidade aparece no meio da Quaresma como para dizer assim, eu também quero dar a cada um de nós uma lembrança de que o Natal e a Páscoa não estão desligados um do outro. Mas celebrar a Quaresma, que eu me preparo então aí para a celebração da Páscoa, é entender, né, que todos os dias de nossas vidas nós precisamos lembrar que o Verbo um dia se encarnou e Ele quer de mim mudança de vida. Ele quer de mim uma entrega como Maria também muito bem se entregou. Que à luz dessa solenidade nós possamos continuar o nosso itinerário quaresmal, entendendo que sim, da mesma forma como eu vou celebrar a Páscoa do nosso Senhor, eu também quero celebrar no dia a dia meu o Verbo que se encarna. Mas eu não quero estar como Acás, esperando de um modo completamente equivocado, mas eu quero estar como Maria, completamente disponível para a ação de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.